Olá, o meu vídeo é sobre o Egito, sobre o segmento Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio. Então, o Egito, eu vou mostrar um pouco sobre a localização, como a sociedade era dividida e segmentos como cultura, astronomia, arquitetura, escrita, sobre o Rio Nilo, a economia, política. E vou falar um pouquinho sobre um faraó. Esse é o túmulo de Tutancâmon, certo? Então, o Egito, ele se localiza no continente africano, entre o nordeste da África e o sudeste da Ásia. Ele faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, Israel, Líbia, Sudão e Jordânia. Como a gente pode ver no mapa, fica ao norte do continente africano. Esse aqui é um mapa mais atualizado, certo? Mas no Antigo Egito, o país vinha próximo à Etiópia. Nesse mapinha aqui eu posso mostrar melhor. Região do Nilo. Este era o Rio Nilo. E a civilização ela se encontrava ao entorno do Rio Nilo. Egito, o nome significa terra preta, terra fértil e no deserto, terra vermelha, considerado o berço da civilização. Egito é uma dádiva do Nilo. Para os egípcios, o Nilo é o grande responsável por todo o desenvolvimento da civilização. Terra fértil. A sociedade estamental é a forma como a sociedade é dividida em grupos, separados uns dos outros por privilégios. A posição do indivíduo dependerá da sua origem familiar, ou seja, quem era da nobreza só poderia se casar, ter filhos com pessoas da nobreza. Quem eram escravos, a mesma coisa. Então, vamos conhecer cada classe. O faraó era quem governava o estado, quem governava o Egito. Sacerdotes eram pessoas responsáveis pelos rituais e festas. Eles administravam os bens doados aos deuses. Os nobres eram pessoas ligadas diretamente ao faraó. Escribas eram pessoas responsáveis pela escrita, também por acontecimentos, pela vida do faraó. Eles que faziam inclusive os impostos. Eles escreviam, eles não cobravam, mas eles tomavam nota sobre os impostos da cidade. Os soldados garantiam a segurança. Os artesãos produziam artefatos para o comércio local. Camponeses trabalhavam nas lavouras. E os escravos serviam de mão de obra. Eram desprezados e não tinham direitos. Logo abaixo, eu tenho um exemplo da pirâmide social do Egito. Lá no topo, podemos observar que tem o faraó, logo abaixo
nobres e sacerdotes, em seguida os soldados, escribas, comerciantes, artesãos. Aqui, os comerciantes e artesãos, eles pertenciam próximos na pirâmide, pois os artesãos criavam a arte e os comerciantes vendiam, certo? Abaixo tinham os camponeses e logo os escravos. Então, assim era dividida a pirâmide social do Egito. E podemos observar também que a maior parte da população era escrava. E a menor era o faraó. Agora vamos a outro ponto, que é o Rio Nilo. Ali a população encontrava sol, animais e a fertilização da terra. Sem ele, não haveria vida nessa região desértica. Além de irrigar o solo, Nilo servia de meio de comunicação de transportes, embarcações, cavalos, camelos e bois. Transporte de mercadorias e pessoas. Vamos voltar nesse mapinha para eu mostrar para vocês como é que funcionava. Ó, aqui era o Rio Nilo. E a gente pode observar aqui os bois, né, as embarcações. Era um meio de comunicação e de localização daquele povo na época. Eles sabiam onde eles estavam por conta do Rio Nilo, certo? Agora, a economia. A agricultura era a principal base econômica, indústrias de cerâmicas, de mineração e têxteis, criação de gansos, perus e bois. Ok? Agora, a cultura. Temos a mumificação, a escrita, a arquitetura, a astronomia, e eu vou começar pela mumificação. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Inventaram a mumificação para preservar o corpo até que o espírito retornasse. No podcast eu falo melhor sobre esse processo, certo? Mas eu quero adiantar que era só para aqueles que poderiam pagar, né? Era as pessoas que tinham dinheiro, era encomendada esse serviço às pessoas que trabalhavam, né? Então, aqui tem cada um dos passos. E o corpo ficava de 40 a 100 dias em produtos para que o corpo pudesse não apodrecer. Ó, e no final ele ia para o sarcófago, certo? A escrita consiste na combinação de ideogramas, que eram símbolos que representam uma ideia, e fonemas, que são sons, escritos sobre pedras e cerâmicas. Então, a gente pode observar que cada letra do alfabeto eram símbolos. A letra A era uma águia, o B é um pé, e assim por diante. São objetos, acredito que, do cotidiano deles, o leão, a cobra, o peixe, certo? Na entrada das tumbas, das pirâmides, templos, era bastante comum esses escritos nas paredes. Ok?
Agora é a arquitetura. Pirâmides, templos eram construídos com os melhores materiais, pedras preciosas e metais. Um exemplo, né? As moradias eram construídas com adobe, blocos de argila crua, seca ao sol, misturada com palha. Era uma espécie de tijolos, não é? As fachadas eram voltadas para a rua. Aqui eu quis colocar 2 exemplos, tá? De arquitetura. As pirâmides de Gizé, certo? A grande se chama Quéops, a média, Quefren, e as pequenas, logo abaixo, Miquerinos. Mais acima, eu coloquei o exemplo de arquitetura, a Esfinge. É um corpo de leão estendido e a cabeça de humano. Geralmente era de um faraó. Essas arquiteturas, elas se localizavam no Vale dos Reis, que era vale onde as tumbas foram construídas para faraós e nobres, à margem do rio Nilo. Certo? Eu vou mostrar aqui no mapinha onde que se localizava, ó, a Esfinge, e elas são bem próximas às pirâmides e a Esfinge ao norte do rio Nilo. Ok? Agora é astronomia. Estava relacionada às enchentes do rio Nilo. Era ligada ao Sol e às influências com os ventos e as chuvas. Então, a gente tem um desenho aqui que representa a astronomia no Egito. Os antigos egípcios achavam que o céu inteiro era formado a partir do corpo da deusa Nut, e que seu pai, Shu, o ar, a separara de seu irmão gêmeo, Geb. A terra a erguera e a colocara em seu lugar no firmamento. Eles acreditavam que o Egito era o centro da terra, a partir do qual o mundo se formara. Cada novo faraó soltava 4 pássaros para os 4 pontos cardeais, a fim de contar ao mundo inteiro que um novo império se iniciara. Bacana, né? E daqui um pouco mais eu falo sobre os deuses. Continuando sobre a astronomia. Astronomia no Antigo Egito. Os egípcios observaram que as estrelas realizam um giro completo em pouco mais de 365 dias. Ademais, este ciclo do Sol concorda com o das estações. E já antes de 2500 a.C., os egípcios usavam um calendário baseado neste ciclo, pelo que cabe supor que utilizavam a observação astronômica de maneira sistemática desde o 4º milênio. O ano cívil egípcio tinha 12 meses, de 30 dias, mas 5 dias mais chamados epagômenos, a diferença de 1/4 de dia em relação ao ano solar. Não utilizavam os anos bissextos. 120 anos depois se aumentava um mês, de tal forma que 1456 anos depois, ano cívil e o astronômico voltavam a coincidir novamente. Nilo iniciava seu período de cheias mais ou menos no momento em que a estrela Sótis, nossa Sírio, ou Sepedete para os egípcios, podia ser vista novamente, pois se encontrava abaixo da linha do horizonte, pouco antes do nascer do sol.
Então, a gente pode ver e observar que a vida deles era ao redor dos deuses. Todo o porquê era ao redor dos deuses. Agora é sobre política. O Egito era um estado teocrático, ou seja, as leis eram inspiradas nos deuses. Poder político, religião, faraó. Vamos ver o porquê? Faraó era considerado encarnação dos deuses, associados ao sol, símbolo da vida. Deus Ra, Aton ou Harakti, um nome bem diferente. Aquele que dá a vida. Entre deuses e homens, era muito mais que um rei. Então ele era considerado uma pessoa enviada pelos deuses, certo? Mais que um homem, menos que um deus, ok? Então, vamos ver um pouco sobre os deuses. Eu quis destacar os mais importantes, tá? Porque são mais de 20. Então, o deus Ra é o deus do sol, unido ao deus Amon. Formando Amon-Ra era o principal deus. A deusa Nut, que foi lá da astronomia, certo? A deusa Nut, representada por uma figura feminina, era a mãe de Deus Ra, Sol. Ela engoliu Ra, formando a noite e fazendo renascer cada manhã. Ísis foi esposa de Osíris, mãe de Horus. Protegia a vegetação e era a deusa das águas e das sementes. Lembra lá do nome que eu disse, do nome do deus Horus? Agora nós vamos ver sobre ele. O deus Horus foi o deus Falcão, filho de Ísis e Osíris, cultuado como sol nascente. Osíris, deus dos mortos, da vegetação e da fecundidade, era representado pelo rio Nilo. Era Osíris que buscava as almas dos mortos para serem julgados em seu tribunal. Sete foi colocado como grande inimigo de Osíris, Nilo. Era o vento quente vindo do deserto, encarnação do mal. O deus Amon, considerado deus dos deuses do Egito Antigo, foi cultuado junto com Ra, Amon-Ra. É bem bacana essa parte dos deuses. Essa aqui é só uma foto representativa, pois tem outros deuses que eu não quis destacar, né? A deusa Ísis é essa primeira aqui. E o deus Ra, esse aqui que é o deus do sol. Esse aqui. Em alguns livros, pode-se encontrar o nome Ré, sem acento, R-E. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o faraó. Essa figura que eu coloquei no painel é do Tutankhamon, certo? Eu quero falar um pouquinho dele. Ele não foi o faraó mais importante do Egito, mas ele tem a sua história. Tutankhamon significa imagem viva de Amon. Reinou por 9 anos. Sua tumba foi encontrada intacta, contendo tesouros fabulosos.
foi descoberto por Howard Carter em 1922. Um de seus escavadores encontrou por acidente um degrau e logo depois eles escavaram de novo, encontraram outro degrau e no total foram 12 degraus até uma porta, na qual indicava que aquela tumba pertencia a alguém importante. Isso porque, lembra que eu disse lá nas escritas, aquele alfabeto era encontrada em portas de tumbas? Foram estas escritas encontradas na tumba do faraó Tutancâmon. Hoje, o tesouro de Tutancâmon, ele encontra-se no Museu do Cairo, junto com seu sarcófago e tantos outros objetos encontrados. E esse pesquisador, Howard Carter, ele levou 30 anos para encontrar esse tesouro. E vê, foi por acidente, certo? Então, eu queria mostrar aqui no computador alguns desses artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon. Objetos em ouro, linho, em perfeito estado. A tumba dele foi a única que não foi saqueada. Ó. Muito bacana. Essa escultura aqui no cantinho eram soldados, né, para cuidar os objetos encontrados, os objetos que estavam dentro da pirâmide. São objetos muito bonitos, muito valiosos, que hoje em dia eles estão no Museu Egípcio do Cairo. Essa é a foto de uma escultura encontrada do Tutancâmon, tá? E é bem curioso porque dá para observar que ele tá em pé, com o pé esquerdo à frente. Tem algumas esculturas em que o faraó está sentado com as pernas cruzadas ou com a mão esquerda apoiada na coxa. Então, significa que aquela escultura representa um faraó. Eu queria mostrar aqui nesse livro como era uma pirâmide por dentro, o sarcófago e a múmia. Originalmente, a tumba era tida como reprodução simbólica da casa, pois o defunto deveria continuar a viver após a morte. Então, aqui, câmara ardente, câmara da rainha, câmara do rei, grande galeria, colocação dos monolitos por meio da tração, suspensão dos monolitos por meio de guindaste. Então, tá aqui o esquema representando possível método de construção da pirâmide. Ó. Câmara do Rei, aqui no centro. Câmara ardente, aqui embaixo, o número 1. Número 2, Câmara da Rainha. O número 4, Grande Galeria. Número 5, Colocação dos monolitos. Número 6, Suspensão dos monolitos por meio de guindaste. Então, era assim que era construída
uma pirâmide, o sarcófago, né, onde o faraó iria descansar. Dá para entender o porquê foi tão difícil chegar até o sarcófago de Tutancâmon, né? Porque, pelo que a gente pode ver aqui, encontrava-se no meio, no interior da pirâmide. Um acesso bem difícil, porque tem algumas escrituras, né, pesquisas que informam que a entrada da pirâmide era pelo topo. Um fato curioso que nem todas as pessoas acreditam é a maldição da múmia. Até é um assunto muito comentado e visto em filmes sobre o Egito, né? Então eu vou ler um trechinho que eu encontrei nesse livro. As escavações das tumbas egípcias, os arqueólogos sempre devem usar máscaras de cirurgião, que protegem da contaminação com vírus ou bactérias dormentes que podem estar na múmia. Caso se aspirem os vírus ou bactérias, o calor e a umidade dos pulmões podem fazê-las reviver. Se o sistema imunológico não estiver preparado, pode-se morrer em pouco tempo. Em alguns casos, pessoas morreram em poucos dias, menos de uma semana. Daí surgiu o mito da maldição da múmia. Vocês lembram que eu comentei sobre o escavador, pesquisador, arqueólogo Howard Carter? Foi ele quem descobriu a tumba de Tutancâmon, o faraó. E a equipe dele, foi com a equipe dele que aconteceu a maldição da múmia. Na época em que a tumba foi descoberta, o empresário Lord Carnarvon, que foi o financiador da equipe de Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, o empresário teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. O estado febril acabou levando à morte em poucos dias. Antes de morrer, disse à irmã que Tutancâmon o havia convocado. No dia em que faleceu, o cachorro do empresário foi vítima de um infarto fulminante. Então, além do Lord Carnarvon, o seu cachorro, e também teve algumas outras pessoas, alguns escavadores que trabalhavam nessa descoberta, que foram infectados pelos vírus e bactérias que estavam há muitos anos adormecidos, certo?